no máximo aqui. Deixa eles responderem, porque de repente é o meu, né? Ah, é o meu. Tá baixo o meu som. Ah, Vou Noite, baixo. professor. Tá vê que ótimo. agora eu aumentei bastante Fui o eu, áudio, gente. aí a sua voz ficou super alta, Luana. Fui Bom, eu, fui eu, fui eu. Então, boa noite novamente a todos, né? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Luana, sou coordenadora do Unicep, que é o nosso núcleo de iniciação científica, extensão e pesquisa. Somos responsáveis aí pela organização do Clube de Leitura, que está sendo reformulado em tempo real, né? E estamos aí no nosso segundo encontro no formato Clube de Leitura, mas, né, um dos nossos muitos encontros aí. Nossa moderadora, professora Tatia Guiar, e ela que vai dar início, né, e liderar essa primeira parte aí da oficina. Vou pedir para que fiquem com microfones e câmeras desligados por enquanto. A professora Tati vai explicar toda a dinâmica e, né, ótima oficina para gente. Tati, agora é contigo. boa noite a todas, a todos. Como sempre, uma alegria muito grande receber vocês nos nossos encontros mensais do Clube do Livro. Hoje teremos um encontro muito especial, um conteúdo muito tocante, muito importante para nós fazermos reflexões acerca das desigualdades sociais aqui no nosso país. E nós vamos começar, então, vou pedir à professora Luana para nós projetarmos um vídeo para vermos juntos, certo? Aproveitando, Luana, deixa eu te perguntar, você vai compartilhar o PPT daí ou eu compartilho daqui? Para mim, tanto faz, o que for melhor para você. Se você achar melhor você ir controlando para poder dinamizar aí sua fala, Tá bom, você eu que sabe. compartilho daqui então. Tá, o É, vídeo você quer que eu compartilhe, né? só um Tá, minutinho, por favor. tá. Eu vou colocar para vocês no chat o link de todos os materiais que nós vamos mencionar ou assistir aqui no nosso encontro de hoje. É sempre importante que vocês salvem, guardem esses links, esses textos que nós sugerimos, porque assim vocês vão formando o repertório de vocês, né? Um acervo pessoal para vocês voltarem, consultarem depois, assistirem aos vídeos ou assistirem novamente, né? São materiais que funcionam muito bem para nos prepararmos para futuros exames, para as provas. Então, eu já coloquei aí no chat e recomendo que vocês copiem e colem no computador de vocês, e guardem esse acervo para futuras consultas, certo? Então, nós vamos abrir o nosso encontro de hoje sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, assistindo a um vídeo da BBC sobre a autora. E esse vídeo ele é muito interessante porque ele é breve, ele é curto, é dinâmico e porque ele reúne vários trechos do livro mais conhecido da Carolina Maria de Jesus, que é O Quarto de Despejo, né? Que vai ser a obra central do nosso encontro de hoje. Então, vou pedir, por favor, a professora Luana para compartilhar o vídeo para nós assistirmos juntos, ok? Por favor, coloquem os microfones de vocês no mudo para não brecar, não entrecortar a reprodução do vídeo. Obrigada. Já está aparecendo? Tá sim. Tá. Livro lançado em São Paulo dispara na lista dos mais vendidos. É traduzido em 14 idiomas, vira best-seller nos Estados Unidos. Meu nome é Thomas Papon, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e eu vou contar para você neste vídeo a história por trás do livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, uma mulher que diariamente lutava para dar o que comer aos 3 filhos e deu ao Brasil um de seus maiores sucessos literários no mundo,
com um retrato pungente da vida em uma favela de São Paulo. 15 de julho de 1955. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Quarto de Despejo teve sua primeira edição esgotada em 3 dias. As sessões de autógrafos eram disputadíssimas nas livrarias por onde Carolina passava. O interesse no livro era enorme, porque trechos já haviam sido publicados antes em revistas. 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Carolina de Jesus foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que estava trabalhando numa reportagem sobre a favela do Canindé, na época, a maior favela de São Paulo. O Audálio viu essa mulher discutindo com vizinhos, falando alto, dizendo que iria botar o pessoal no livro dela. Ele queria ver o livro. A Carolina mostrou a ele os cadernos com o diário e ele ajudou ela a publicar o livro. Ela tinha 3 filhos. A mais nova, Vera Eunice de Jesus Lima, a única que ainda está viva, tinha 7 anos quando o livro foi lançado. Ela contou à BBC News Brasil que a mãe sempre gostou de ler e escrever. Já menina, ela, antes de eu nascer, ela já escrevia. E ela, assim, era uma pessoa que, quando ela estava andando, as memórias vinham, as ideias vinham, ela pegava o papel que estivesse perto dela. Ou no chão, ou papel de pão, qualquer papel. Sempre tinha uma caneta no bolso, mas como naquela época a caneta era tinteira, não era caneta esferográfica, nada, então ela anotava nos lápis, depois ela, sempre à noite, ela passava nos cadernos dela com a caneta tinteira mesmo. Cadernos que ela achava no lixo, né? Cadernos usados. Ela nunca foi de desperdiçar. Mesmo depois que ela se tornou escritora, quando a gente escrevia, ia na escola, escrevia nos cadernos, aquele resto de folha que sobra durante o ano, ela sempre utilizou. Carolina de Jesus nasceu em uma comunidade rural, em Sacramento, interior de Minas. Seus pais eram descendentes de escravos, analfabetos. Ela passou apenas 2 anos na escola, mas continuou aprendendo a ler e escrever por conta própria. Em 1937, após a morte de sua mãe, ela se mudou para São Paulo. 10 anos depois, grávida, sem emprego, ela foi morar em um barraco na favela. O barraco, na realidade, era precário, né? Não tinha luz, pobreza, muito pobre, né? E quando chovia lá, que a gente morava na beira do rio, Tietê, então inundava os barracos, né? E ficava aquela água. Então os móveis iam embora, tudo. Carolina catava papel, garrafas e latas, que trocava por moedas e vasculhava no lixo por comida para suas crianças. Seu diário, escrito entre 1955 e 1960, foi um raro relato sobre a dura realidade enfrentada por milhares de brasileiros pobres que chegavam às cidades grandes em busca de uma vida melhor. 19 de dezembro. Amanheci com dor de barriga e vomitando, doente e sem nada para comer. Eu mandei o João no Ferro Velho vender um pouco de estopa e uns ferros. Ele ganhou 23 cruzeiros. Não dava nem para fazer uma sopa. Que suplício adoecer aqui na favela. Pensei, hoje é meu último dia em cima da terra. Percebi que havia melhorado. Sentei na cama e comecei a catar pulgas. O diário, escrito em linguagem simples e direta, foi traduzido para 14 línguas. Se tornou um best-seller nos Estados Unidos e foi elogiado pelo New York Times, o Newsweek Magazine e o New York Herald Tribune. Um ensaio sem igual sobre o significado e a sensação de fome, degradação e necessidade. Um dos mais impressionantes documentos sobre a vida à margem da sociedade já publicados. Uma crônica devastadora, um dramático documento sobre os miseráveis que ao mesmo tempo choca e toca o leitor. No Brasil, houve uma polêmica sobre a autenticidade do diário. O renomado crítico literário Wilson Martins disse que o livro era um embuste que teria sido inventado pelo jornalista Audálio Dantas. O próprio Audálio negou isso veementemente
Ele admite no prefácio de Quarto de Despejo que selecionou trechos dos cadernos e suprimiu frases, e só. O poeta Manuel Bandeira veio em defesa do Audálio dizendo que o livro só podia ser da Carolina. Há nestas páginas certos erros, certas impropriedades de expressão, certos pedantismos de meia instrução primária que são de flagrante autenticidade, impossíveis de inventar. E nem todos estavam felizes com o sucesso e o realismo de Quarto de Despejo. O diário relata abusos de crianças, vários dos personagens são descritos como bêbados, adúlteros e adúlteras, homens que batem, preguiçosos, vigaristas, e eles ainda eram os vizinhos do barraco de Carolina. Assim que o livro saiu, minha mãe já não era para estar mais na favela. Ela era para ter saído antes do livro ser publicado, porque depois virou um inferno lá. Ela colocou todo mundo no livro, o pessoal queria matá-la o tempo todo. O dia que nós mudamos mesmo, nós estamos abaixo de pedradas. O meu irmão levou uma pedrada no olho, né? Ela me protegia de medo das pedras. Eles ficaram muito revoltados lá na favela, né? Mas um dia, finalmente, a família deixou a favela e foi morar provisoriamente na casa de um benfeitor. E a vida deles mudou. Assim que saiu o livro, nós começamos a frequentar restaurantes, né? A gente não sabia comer. Errado, a gente punha pão no meio misturava o pão no refrigerante, fazia uma encrenca lá, a gente não conseguia comer direito, né? Mas aí a vida da gente mudou bastante. Carolina era convidada para premiações, universidades, aparecia no rádio e na TV. Ela até lançou um álbum em que cantava as músicas que compôs na favela. Eu é que não sirvo pra ser mulher de pingus. O pingus não chega em casa, não compra nada e quer comer. Bate na mulher, põe os filhos pra correr. Quem casa com pingus vai sofrer. Seu José bebe pinga até ficar cansado. Seu José bebe pinga até ficar cansado. Famosa já com quase 50 anos, ela se mudou com os filhos para Santana, um bairro de classe média alta na zona norte de São Paulo, onde não foi bem recebida. Você imagine, um bairro de classe média alta, chega uma favelada, escritora, mãe solteira, negra, semi-analfabeta, com os filhos tudo sem educação, ali morando tudo recém da favela, recém-saído. Meus irmãos pegavam cavalo, punha dentro de casa. Minha mãe também pôs muito mendigo dentro de casa. Todos os mendigos que ela achava, ela punha dentro de casa. Então foi uma confusão, eles não aceitavam a gente lá, né? Seu próximo livro, Casa de Alvenaria, também era um diário, só que dessa vez descrevia suas experiências depois de deixar a favela. Foi um fracasso comercial. As editoras perderam interesse nela e ela teve de publicar por conta própria seus próximos 2 livros, um deles o seu primeiro romance. Segundo uma biografia sobre ela, lançada em 1995, coescrita por um historiador americano e outro brasileiro, essa ascensão e queda de Carolina se deve em parte à sua suposta personalidade e também às mudanças políticas no Brasil, já que após o golpe militar de 1964 não havia mais espaço para manifestações que expusessem um enorme fosso entre ricos e pobres no país. E com o dinheiro sumindo, Carolina decidiu novamente se mudar. Era um dia, 7 horas da manhã, umas 7 horas da manhã mais ou menos, era bem cedo, ela chegou com o caminhão, colocou todo mundo no caminhão e foi embora, não avisou ninguém. Nem a gente sabia. Aí esse dinheiro, esse sítio em Parelheiros, ela comprou com um filme que a gente ia fazer. Então nós entramos no sítio sem nada, sem luz, sem piso, sem porta, sem nada, na terra. E aí meu irmão ficou muito revoltado, porque tinha o rádio dele, não podíamos escutar, não tinha mais nada. E aí nós passamos muita dificuldade em Parelheiros, muita dificuldade. Ela ficou muito doente. Carolina Maria de Jesus morreu ali, de problemas respiratórios, em 1977, na pobreza. Ela foi esquecida por várias décadas.
Muitos alegam que a falta de sucesso após Quarto de Despejo viria das limitações dela como escritora. Há quem diga que seus livros não se sustentam como literatura. Mas entre seus admiradores estavam, além de Manuel Bandeira, escritores como Clarice Lispector e o aclamado autor italiano Alberto Moravia, que escreveu o prefácio da edição em italiano de Quarto de Despejo, que chama de Flor Incrível e Pura. Outros argumentam que esse debate, talvez interminável e sem resposta definitiva, não torna o livro menos interessante ou reduz a sua força. E desde o centenário de seu nascimento, em 2014, Carolina voltou aos holofotes com uma onda de novas biografias e documentários sobre ela. Vários textos, nunca publicados, vieram à tona em livros, filmes e peças. Alguns de seus poemas foram musicados. Quarto de Despejo foi listado como leitura obrigatória para o vestibular de duas importantes universidades brasileiras, a Federal do Rio Grande do Sul e a Unicamp. Sua história chegou a ser recontada até em histórias em quadrinhos, como essa, Carolina, de Sirlene Barbosa e João Pinheiro, premiada na França no início deste ano e que ajudou a gente a contar a história dela. Esse vídeo faz parte de uma nova playlist da BBC News Brasil. A gente destaca aqui histórias incríveis, aquelas que a gente sempre recebe comentários como "dava um filme, que história", que é justamente o nome da playlist. Histórias do passado, como a que contei antes sobre a morte do nazista Joseph Mengele no Brasil, ou o vídeo que minha colega Camila Mota fez sobre o Césio 137. Tem também a da Ingrid Fagundes, com o brasileiro que foi o único passageiro a sobreviver a um acidente de avião na França. Vale dar uma conferida ali, viu? Gostou? Curte aqui e assina o canal para não perder nada. Até a próxima! Muito bem! Curtiram o vídeo? Gostaram? Sim. Que bom! Vamos começar então agora nossa apresentação. Vocês estão vendo a tela em modo apresentação? Sim. Eu estou vendo. Tá sim, tá sim. Ah, que bom! Então, vou pedir para vocês fecharem os microfones agora, por favor. Muito bem. Boa noite novamente a todas, a todos. Mais um encontro mensal do nosso Clube de Leitura. Hoje nós vamos falar sobre vozes invisibilizadas, fazendo reflexões sobre pobreza e desigualdade através de trechos do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Muito bem. Agora que vocês assistiram ao vídeo, já se inteiraram mais sobre a Carolina de Jesus. Eu queria perguntar inicialmente, quem já conhecia a Carolina Maria de Jesus? Quem já conhecia essa autora? Hein? Podem levantar a mão, podem abrir o microfone e falar. Quem já conhecia a Carolina Maria de Jesus? Deixa eu ver aqui no chat. E muita gente Nunca tinha dizendo ouvido que falar nem da obra. a Alexiane também não conhecia. Outros colegas aqui Não. no chat dizendo que também não conhecia. Então, muito bem, viemos ao lugar certo. Vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre a obra dela. Quem pode começar lendo para nós, por favor, o primeiro parágrafo dessa apresentação? Eu. Vamos lá? Carolina Maria de Jesus é uma das mais importantes escritoras negras da leitura brasileira. Sua obra tem relevância não só literária, mas também política. Apesar de ter apenas 2 anos de estudo formal, tornou-se escritora e ficou nacionalmente conhecida em 1960, com a publicação de seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, no qual relatou o seu dia a dia na favela do Canindé, na cidade de São Paulo.
A escritora mineira nasceu em 14 de março de 1914 e morreu em 13 de fevereiro de 1977. Obrigada, Franciele. Quem pode continuar, por favor? Eu posso, professora? Por favor. Quarto de Despejo, Diário de uma Favela, traz as memórias de uma mulher negra e favelada. Ui, mudou. Desculpe, eu esbarrei sem querer. Já voltou. Memórias de uma mulher negra e favelada. Tem uma imagem na frente, isso. Como diz o subtítulo, que via a escrita como forma de sair da invisibilidade social em que se encontrava. Com seus diários, suas memórias registradas por meio da escrita, Carolina Maria de Jesus deu sentido à sua própria história e hoje é figura essencial na literatura brasileira. Muito bem, muito obrigada, Gisele. Então, como nós já podemos perceber aqui, a Carolina Maria de Jesus é uma autora sui generis, né? Uma escritora sui generis, ou seja, fora dos padrões que nós costumamos ver. Por quê? Porque ela vem de uma história de vida sofrida, com pouco acesso à educação, se torna moradora de uma favela em São Paulo, né? Ela nasce no interior de Minas Gerais e vem para São Paulo. Ela cata papéis para sobreviver, essa é a profissão dela, né? Ela tenta trabalhar como empregada doméstica em São Paulo, mas não se adapta. Paralelo a isso, ela começa a ter os 3 filhos dela, e nessa época era impossível praticamente darem emprego a uma mulher solteira e grávida, né, com filhos. Ela então passa a ser catadora de papéis para sustentar a ela e o filho, a ela e aos filhos. E então a Carolina Maria de Jesus, mesmo não tendo podido estudar muito, mesmo vivendo com todas essas dificuldades, um dia a dia extremamente desafiador, sofrido, ela começa a guardar cadernos e papéis do lixo que ela coleta para ela própria escrever sobre o seu dia a dia na favela, né? Então, desses registros, a partir da reunião que é feita por um jornalista, surgirá o seu futuro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? Então, se trata de uma literatura raríssima, né? Com um grau de realismo, com um grau de uma poesia dura, bruta, da vida real, que é muito difícil de nós conseguirmos encontrar, né? Então, ela vai registrando nos seus cadernos, vejam que forte essa imagem, né? São cadernos e papéis que ela deixava de vender para o seu sustento, para poder registrar a sua escrita, né? E ela vivia disso, ela vivia da venda do lixo que ela coletava. Ela então vai registrando as coisas que acontecem na vida particular dela, no dia a dia da favela, na vida dos filhos dela, e o resultado disso é um livro extremamente emocionante, contundente, que tanto representa uma produção poética, literária, como representa um registro testemunhal da vida das pessoas que moram na favela. E aqui nós temos 3 trechos selecionados do livro Quarto de Despejo. Eu lembro a vocês que eu coloquei no chat, e vou colocar de novo agora, os links para todos os materiais e vídeos que nós estamos mencionando aqui nesse encontro. Então, nessa mensagem que eu acabei de colocar, além de vídeos e outros materiais... Espera só um minutinho. Acho que esse foi outra coisa. Espera aí. Vocês vão encontrar também o PDF com o livro Quarto de Despejo gratuito, certo? Para vocês poderem ler o livro na íntegra.
Que maravilha! Eu não sei se está indo só o vídeo no chat ou se eu estou conseguindo colocar tudo, porque eu coloquei tudo numa mensagem só. Eu não sei se Tá ele tá. tudo sim, Tati. Tá Tá dois tudo? links do YouTube, Brasil Escola, Jornal USP e o PDF. E aí o Ai, ótimo. relatório, que é a nossa entrevista, tá tudo certinho. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Vocês continuam vendo a partilha da tela? Sim. Eu tirei agora, tá? Para mim estava aparecendo diferente aqui. Eu já vou voltar com ela. Um minutinho, por favor. Uma maravilha, já peguei meu livro. Ah, já pegou? Então, aqui vocês têm, à esquerda, a imagem da capa da versão em PDF que nós colocamos para vocês aí no chat. Vai ter exatamente essa capa. E aí vocês poderão ler o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus na íntegra. E nós recomendamos muito que vocês façam isso, porque é uma leitura dolorosa, né? Uma leitura que tem muitas tintas da vida real, mas é uma leitura muito fácil e muito gostosa de fazer e de ir acompanhando. E nós selecionamos aqui alguns trechos para nós conversarmos um pouquinho sobre a obra dela. Quem pode ler, por favor, o primeiro trecho? Posso ler, professor? Por favor. Só aqui, só um minutinho que está aparecendo. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminar a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho um homem em casa, é só eu e meus filhos, mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinho, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Sabe, treino, andar sujo. Já faz 8 anos que cato papel. Depois que tem favela. Prossigo? Pode prosseguir, por favor. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de ser mulher sozinha, sem um homem no lar. Para mim fica... Eu estou lendo assim porque eu estou lendo do celular, daí eu tenho que aumentar a tela e daí tem que ir passando ele, por isso. Tudo bem, tudo bem. Muito bem, obrigada, Léo. Vocês... Não, tá ótimo. Já encerramos, então. Já lemos os 3 trechos. Obrigada, tá? Muito bem. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Vamos trocar ideias sobre esses 3 trechos que aparecem na tela. Qual desses trechos mexeu mais com você, te toca mais e por quê? Quem quer começar selecionando um trecho para nós conversarmos? Eu. Por favor, Alexiana. Acho que o trecho mais relevante para mim, o trecho que mais assim, me toca é esse trecho a respeito do terminei a refeição, lavei os utensílios. Porque ela reflete o fato de não ter um marido, não ter um homem em casa, mas ainda assim ela se sente capaz de fazer pelos filhos, de dar o melhor que ela pode. Não tem um ótimo teto, mas tem um alimento, tem afeto, tem cuidado. E isso me toca porque eu também sou mãe solteira, eu tenho 3 filhos, não tenho marido em casa, e o foco principal é o cuidado, né?
o financeiro nem sempre é o principal, mas o cuidado, o afeto, a atenção, a presença. E o Muito ser pai e bem, mãe não é fácil. muito bom. A Alexiana traz para a gente, assim como o trecho da Carolina Maria de Jesus, a realidade de muitas brasileiras, né? Que é a de serem mães solo, né? Serem as provedoras do seu lar, serem aquelas que cuidam e sustentam sozinhas os seus filhos. Quem mais quer trazer um trecho para nós que mexeu com você? Eu, Franciele? isso, pra mim foi, eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. E no caso, ela fala referente aos filhos dela, que ela precisava ser tolerante com eles. Eu também tenho 2 filhos, né? E assim, é complicada a história dela, assim, a gente vê, porque tudo o que acontecia, tudo a preocupação, todo os afazeres da casa, o cuidar do filho, a educação, tudo era ela. Então, se ela não fosse tolerante com os filhos dela, quem seria? Né? Então, eu acho que é um ponto também a se refletir aí. Muito bom, Franciele. É interessante, né, que tanto você quanto a Alexiana trouxeram essa questão do cuidado e do amor num ambiente como a favela, que a gente pode imaginar como um ambiente de uma vida muito dura, né? Então, um ambiente onde todos estão expostos a diversos tipos de brutalidade, né? Diversos tipos de violência, sejam as violências físicas diretas, as violências do próprio Estado contra as populações de periferia, a violência urbana mesmo, as violências domésticas e a maior de todas as violências, que é a fome, né? Que é o passar necessidade sem perspectivas. E mesmo nesse ambiente tão adverso, a gente consegue perceber na escrita isso que vocês chamaram de cuidado, de amor, de afeto, né? Como isso é capaz de florescer mesmo num solo tão impróprio, né? Que a gente poderia acreditar que é tão impróprio. Quem mais quer falar com a gente sobre um trecho que mexeu, que tocou você? Tia. Eu, por favor. Sim? Vou deixar a Luna falar primeiro. Ah, tá bom. Obrigada. Me tocou muito essa parte dela falar que ela já se habituou a andar suja, né? Gente, eu não consigo imaginar isso. A pessoa é triste ler isso. É muito triste de falar que. E ainda ela fala que o desgosto dela não é residir em uma favela, né? Que ela queria andar com roupas de alto preço, né? Ter uma vida mais confortável. Gente, eu fico imaginando ela se habituar a isso. É muito triste. É triste demais, chega a doer. Isso que a Gisele traz é importantíssimo, né? Esse título, Quarto de Despejo, quando a gente estuda sobre esse livro, a gente aprende que ele reflete um trecho onde a Carolina Maria de Jesus fala que ela e pessoas como ela, como que habitam um quarto de despejo, né? Quarto de despejo no sentido daquele quarto daquilo que não se quer mais, né? Aquele quarto de depósito da bagunça, né? Ou seja, o quarto dos dejetos, dos detritos, aquilo que a gente despeja fora, né? Quarto de despejo nesse sentido. É um trecho, inclusive, muito bonito, onde ela fala que quando ela vai para o centro da cidade de São Paulo, ela se sente como um lustre numa sala muito bem decorada, ou seja, aquilo que a gente presta atenção, que a gente vê, e que na favela ela se sente como num quarto de despejo, né? Num quarto daquilo que ninguém quer, que a gente quer jogar fora. E é interessante a gente perceber como muitas pessoas, infelizmente, ocupam esse lugar na nossa organização
social, né? Ocupam o lugar daquilo, que, entre muitas aspas, não presta para mais ninguém, né? E o quanto isso é normalizado, quanto nós normalizamos isso, como se fosse normal termos entre nós pessoas, seres humanos, que ocupam o lugar do detrito, do lixo. Na prática é isso, né? Daquilo que não se quer mais. Então a gente normaliza ver pessoas passando fome na rua, a gente normaliza ver pessoas completamente sujas, como a Gisele pontuou para a gente. A gente normaliza ver pessoas dormindo nas ruas, né? Da mesma forma que essa ideia também daquilo que não se quer ver, daquilo que é detrito, que é lixo, isso também está na base de vários movimentos de remoção forçada que essas populações carentes sofreram ao longo da história, né? De uma hora para outra, o Estado chega e remove todo mundo e joga num canto qualquer, de preferência longe das vistas dos grandes centros, dos bairros nobres, né? Como a própria Carolina fala, né? Tira essas pessoas da sala de estar, onde elas são vistas, e jogam elas no lixo da invisibilidade, né? A gente, como se afastar aquilo da nossa vista, resolvesse o problema da desigualdade, da fome, da miséria, né? Então, é muito importante isso que a Gisele traz, para a gente pensar como a gente, ao longo do tempo, foi normalizando coisas que são intoleráveis, deveriam ser intoleráveis, impossíveis de normalizar, né? Como, por exemplo, uma criança que morre de fome numa esquina. Isso muitas vezes o nosso olhar já está acostumado com isso, infelizmente. Luana? Gisele trouxe um pouco do que eu ia falar, então quando chegar a minha parte de falar, eu falo mais um pouquinho. Vou só destacar aqui que a Thaís trouxe, né, aqui no chat, primeiro falando que a escrita fora do padrão elitizado gerou visão de oportunidades, no caso, né, da Carolina. E também traz o belíssimo e muito forte também poema O Bicho, de Manuel Bandeira, né, que retrata aí também essa situação, né? O Sim, uma professor João colocou aqui para excelente quem lembrança, uma excelente lembrança da Thaís, né? E hoje temos a alegria de ter o professor João Olinto aqui com a gente, com essa ótima contribuição, já colocou o poema para vocês no chat, né? Professor João Olinto, que é o coordenador do curso de letras aqui da Unileia. Muito obrigada, professor João. Eu vou aproveitar e perguntar: quem gostaria de ler esse poema que está no chat para nós? Hein? Quem poderia soltar a voz e ler esse belo poema que está aí no chat para nós? Posso, professora? Por favor, Gisele. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ai, gente, esse é um dos poemas mais tristes que eu já li na vida. Sim. Nem comentei, não comentarei nada, porque eu acho importante, né, que a poesia reverbere em nós, nos impacte mesmo. Não há nada a dizer depois de Manuel Bandeira, né? Esse é outro material, além dos links que eu mandei, que vocês devem salvar e levar com vocês, esse poema, né? Um poema muito importante que vocês levem no repertório de leitura de vocês. Sim, é muito real, né?
voltando às nossas tintas de realidade aqui na nossa apresentação, para a gente encerrar essa etapa, quem gostaria de selecionar ou comentar um último trecho de Carolina Maria de Jesus que mexeu com você? Quem quer comentar sobre o texto ou comentar sobre o poema também? Quem quer fazer a última fala dessa nossa etapa? Hein? Como é que vocês conseguem associar o poema que nós acabamos de ler com algum aspecto desses trechos de Carolina Maria de Jesus? É possível essa associação? Que trecho da escrita dela vocês podem associar ao poema que acabamos de ler? Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Valdeci. Tudo bem? Com você? Estou bem. É triste vermos a realidade, mas é uma história antropológica do Brasil. Desde que a gente se entende por gente, a gente vê pessoas, né, seres humanos, que classificamos como ser diferentes, mas no íntimo do ser são seres humanos com essência igual a todos nós. Mas, infelizmente, a realidade do Brasil é essa. Vermos pessoas que ainda catam lixo, né, pessoas que sobrevivem da miséria, enquanto outros têm berços de ouro pela ganância, pela corrupção ou pela discrepância que existe na sociedade. Então, textos como esse da Carolina, como também do João, são textos reais, tristes, que escondemos no íntimo do ser, né, que nos revolta muitas vezes, mas que muitas vezes é presenciado continuamente quando passamos de ônibus, nas cracolândias da vida, ou em locais que deveriam ser de resgate de vida, mas serve como assistencialismo ou como palanque político de muitas pessoas. Microfone. Desculpe. Às vezes eu esqueço ele no mudo. Muito obrigada, Valdeci. Acho que você pontuou muito bem, resumiu bem, acho que um sentimento partilhado por todos nós, né, diante desta realidade que nós estamos discutindo hoje aqui. Muito bem, e agora então eu vou passar a palavra para a professora Luana, né? A Luana deixou de trazer a reflexão dela, guardou a reflexão dela para o momento de fala dela. Então, agora vamos ficar com a professora Luana, que vai contextualizar o tema do nosso encontro de hoje no horizonte dos ODS. Boa noite de novo, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Esses nossos encontros do Clube de Leitura, eles sempre trazem muita coisa, né? Muitas reflexões, muita mobilização, né? Acho que o sentimento que a Gisele trouxe é um sentimento que deve estar aí atingindo muita gente, né? E a arte, a literatura, ela tem esse poder de fato, né? Ela tem, inclusive, esse objetivo, né, de mobilizar, de trazer reflexões. Mas o que eu mais gosto em relação à Carolina é que a Carolina em nenhum momento teve essa intenção de trazer reflexões, né? Carolina não era uma mulher letrada, né? Carolina era uma mulher simples, que estudou muito pouco, que foi alfabetizada já tarde, que continuou estudando sozinha. Então, eu acho que, antes da gente falar das questões propriamente ditas, né, vale aqui a reflexão também do nosso fazer enquanto estudante, né? Todos vocês aqui já caminharam bastante por uma estrada aí de conhecimento para poder estar aqui. Deram um passo extremamente corajoso, que é o de escolher fazer um curso de nível superior, né? E às vezes a gente cansa, às vezes a gente desanima. Mas vejam, quando a gente se mobiliza internamente, quando a gente continua, a gente tem infinitas possibilidades. Eu acho que Carolina mostra muito isso, né? A segunda coisa
eu sou apaixonada por Carolina Maria de Jesus, né? Então poderia falar por horas. Mas a segunda coisa que eu acho importante é que assim, a dor ela é, né, algo que a gente sente de várias maneiras. E muitas pessoas, todos nós, na verdade, escolhemos o que fazer com essa dor, né? A dor da desigualdade social, a dor, né, de ver um filho passando fome, a dor de andar suja, né, essa dor de se sentir invisível, invisibilizado, é uma dor que muita gente sente. Algumas pessoas escolhem pegar essa dor, e não julgo, porque também não é simples, né? Você fazer algo com a sua dor, porque às vezes você não entende, né, aquela dor também. E tem pessoas que vão para a agressividade, vão para a marginalidade, tem pessoas que paralisam, e tem pessoas como Carolina, e talvez muitas outras por aí, que fazem arte disso, né? O objetivo de Carolina foi falar da dor dela, foi escrever sobre a dor dela. Era um diário. Na verdade, esse livro, ele era um diário, ela só queria botar aquilo para fora de alguma forma, com algo que ela tinha acabado de aprender, que era a leitura, a escrita, né? E no fim das contas, isso traduziu tanto a dor de tanta gente, né, que tomou essa proporção. E o mais importante, furou a bolha de algumas pessoas, de todos, claro que não, senão não estaríamos na situação que estamos enquanto sociedade, mas serviu para furar a bolha. Por exemplo, nós estamos aqui, e algumas relataram que são mães solteiras, também passam algumas dificuldades, mas provavelmente a maioria de nós que estamos aqui não passamos esse nível de dificuldade, né? Eu nunca, né? Sou de uma família classe média, média, né? Nem alta, nem baixa. É, Nunca passei fome. Eu não conheço a realidade da fome, mas quando a gente lê Carolina, a gente introjeta aquilo, né? E começa a entender como é a dor. Então, eu acho que Carolina é muito importante, o quarto do despejo, muito mais, né? Para que a gente comece a refletir sobre isso, saia da nossa zona de conforto e comece a olhar ao redor. E também, como a professora Tati falou, traga para a gente esse acervo, né? Traga para a gente esse conhecimento. Era isso que eu queria falar sobre Carolina. E aí, surpreendentemente e maravilhosamente, trouxeram Manuel Bandeira. Acho que foi um dos primeiros poemas que eu li na vida, assim, escolar, né? E eu chorei lendo esse poema pela primeira vez, né? É um poema que mexe comigo, foi um poema que mexeu comigo lá adolescente, né? Antes da adolescência, né? Eu li lá no fundamental ainda, e essa realidade mexeu demais comigo. Então, nesse meu momento aqui de fala, né? Eu quero que vocês reflitam comigo e conosco, né? O quanto essa realidade ainda é tão dura. Eu não estou lembrada agora, Tati, mas o quarto do despejo é de que ano mesmo? João, se souber também. 1960. Olha só, gente, 1960. Muita coisa mudou de 1960 para cá, né? Tivemos aí várias viradas sociais e ainda assim a gente continua tendo uma desigualdade social absurda no mundo, não é só no Brasil. O Brasil é um país muito desigual, né? Mas a gente não tem desigualdade só no Brasil, não. A gente tem muitos países. Estados Unidos, por exemplo, que muita gente vê como grande sonho americano, é um dos países mais desiguais que existem, né? Então, a pobreza, as desigualdades, elas estão presentes. Tanto estão presentes que elas estão na agenda mundial, né? A resolução dessas questões, a erradicação da pobreza, ela está na agenda mundial. E que agenda mundial é essa? Entre muitas, né? Uma que cabe muito, pois estamos trabalhando cada vez mais para que as nossas graduações, né, estejam alinhadas a eles, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nossa Agenda 2030, né, que é o grande plano, que tem os seus objetivos. Esses objetivos são 17 e mais 3 exclusivamente brasileiros, que são focados em buscar um mundo mais sustentável. O que significa sustentabilidade? É fazer as coisas funcionarem hoje, na atual geração,
e garantir também que as futuras gerações tenham acesso. E entre esses muitos objetivos, né, 17, se formos contar os brasileiros, 20, nós temos 2 objetivos que conversam muito com a fala de Carolina, né, que é o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza. Esse objetivo é basicamente acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Na minha opinião, junto com mudanças climáticas, né, com a questão das mudanças climáticas, é um dos objetivos mais difíceis de serem alcançados. Até porque uma coisa conversa com a outra, né? Quando a gente fala aí das mudanças climáticas e das questões ambientais, a gente tem essa injustiça social funcionando ali também. Quando a gente pensa nas enchentes que tiveram esse ano no Rio Grande do Sul, não tenho dúvida de que as pessoas mais pobres terão mais dificuldade de se recuperar. As ricas provavelmente já se recuperaram, já estão vivendo a vida delas. As pobres não. Quando tem uma chuva forte, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quase sempre tem um deslizamento de terra, uma grande perda numa comunidade. Isso é injustiça climática. Então, a injustiça social, ela está muito associada também a essa questão climática. Hoje em dia, a gente não consegue dissociar mais as coisas, e a gente precisa refletir cada vez mais sobre isso. Mundialmente, a meta é até 2030 erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, tá? A gente tem aí, né, algumas pessoas vivendo com cerca de $1,25 por dia para sobreviver, tá? No Brasil, também, né, a meta é semelhante, né, também, só que a nível nacional, e nós temos né, pessoas vivendo com menos de 3,20 per capita por dia. Você, por exemplo, trabalhador, né, que ganha um salário normal, digamos assim, mínimo, um pouco acima do mínimo, você sai para trabalhar todo dia, você pega ônibus. 3,20 dá para você sair de casa e pegar um ônibus? Nem para ir, né? Então pensem, né, pessoas catando papel, catando comida na rua, essas pessoas estão vivendo assim, uma renda menor que 3,20 por dia. E o outro ODS é a redução das desigualdades. Por quê? Porque a pobreza tem a ver com desigualdade, a forma como a água é distribuída, a forma como o saneamento é distribuído, a forma como a saúde é distribuída. Eu gosto muito de usar o exemplo dos Estados Unidos, porque aqui nós temos muitas desigualdades, não defendo o Brasil em nada, né? Porque nós temos muitos problemas, mas, por exemplo, as pessoas de baixa renda, elas têm acesso ao serviço público de saúde, com todas as suas dificuldades, com todas as suas falhas, e existem muitas, mas a gente tem acesso. A gente tem acesso à universidade pública. A gente, que eu falo sociedade, tá, gente? Eu sei das particularidades. A gente tem acesso à escola pública. Vocês sabiam que os Estados Unidos não têm serviço de saúde pública? Vocês sabiam que a escola pública nos Estados Unidos é rara, né? Para poucos, não é para todo mundo, e mesmo assim a maioria delas é de baixíssima qualidade, não que qualidade a gente possa, né? Mas se a gente pensa no global, né, nós temos ainda algumas coisas que o sonho americano não tem. Imagina os lugares que não tem nem o sonho americano e nem o serviço público, como acontece em muitos lugares. Então, é muita coisa, o mundo está muito difícil. Claro que quando a gente para pensar, primeiro que a gente pensa é o nosso quintal, depois a gente pensa no resto. Mas é importante que o nosso quintal também não está bom, o nosso quintal está sujo também. Então, temos que mudar e pensar muito e refletir muito sobre essas questões. Desigualdade dentro dos países e entre eles, né? Porque nós temos países muito ricos e outros muito pobres. Dentro de um país, e o Brasil é um ótimo exemplo, infelizmente, disso, nós temos pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Eu sempre digo, e eu já li de algum autor isso, não lembro qual, não dá para ter bilionários e milionários sem considerar que tem muita gente passando fome, porque para cada bilionário são do fome. Bilionários, acho que até mais de centenas, milhares, né? Milionários, centenas de pessoas. Então, não existe isso. Então, as metas são que até 2030 se alcance e sustente o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre, né? E no Brasil, né, isso também
né, e que a renda média dos 10% mais ricos deu uma caída. E essa é a grande, a gente não vai entrar em política, em partido, em nada disso, tá? Mas eu quero que vocês levem para casa essa reflexão, né? Aí para as casas de vocês. Por que será que os ricos fazem tanto sacrifício para o pobre não ter acesso à educação, para as pessoas não refletirem a respeito dessas taxas, né? Por que que a classe média alta acha que vai perder tantos benefícios, né? Porque é colocado ali na cabeça dela de que quem é mais pobre não pode crescer. Porque a ideia é essa, se vocês pararem para pensar, classe média alta, ricos, eles querem fazer assistencialismo. Vamos ali pegar a cesta básica e entregar para as pessoas. Mas tirar aquelas pessoas da situação que elas vivem e fazer com que essas pessoas tenham uma vida mais digna não é interesse. E não estou dizendo que essas pessoas têm que pegar e fazer. Mas a gente sabe que toda jogada política, toda eleição, tudo isso tem todos esses processos envolvidos. Então, como eu falei, não vamos entrar no cerne dessa questão, até porque não sairemos daqui, sempre pode ter tiro, porrada em bomba, não queremos isso. Só quero que vocês levem essa reflexão. Tati, se quiser passar. E aí, né, a gente traz, para fazer um paralelo, primeiro que assim, a nossa proposta, e essa, para quem é mais antigo, conheceu o Clube de Leitura como Clube do Livro, né? E a gente tinha uma proposta bastante literária. E agora a nossa proposta é diversificar as fontes de leitura, porque a gente pode ler o mundo de muitas formas, Tati pode falar disso muito melhor que eu. E uma das coisas que a gente trouxe, né, foi esse paralelo, né? A Carolina, lá em 1960, falou sobre isso, transmitindo ali com a dor dela. E isso aqui é um relatório de 2024, é só uma reportagem, não é um relatório completo. É o que está ali no chat, a professora Tati colocou o link para vocês. O Observatório Brasileiro das Desigualdades lançou um relatório agora em agosto, tá? E aí ele destaca que nós tivemos melhorias significativas em alguns indicadores sociais. Então, nós tivemos uma redução de 40% na proporção de pessoas de extrema pobreza. Extrema pobreza é aquela pessoa no nível que a Carolina relata lá. Aquela pessoa que mal tem onde morar quando tem, né? Aquela pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, né? É a pessoa que realmente não tem recurso nenhum, vive ali com menos de 3 e pouquinho por dia, tá? Com impacto maior entre mulheres negras. Então, nós tivemos aí um avanço, né, nesse último ano aí. Porém, a gente ainda tem uma desigualdade de renda gigantesca. Gente, como é que a gente tem 1% da população mais rica? Pensa na população brasileira, como é que 1% da população só é mais rica? É muito louco isso, né? Quando a gente pensa do ponto de vista social, a gente pega o nosso banquinho e sai de fininho, né? E se coloca ali como classe média, classe baixa, né? Nós não somos ricos. Todo mundo que está aqui, ninguém é rico, com toda certeza, isso eu posso afirmar. E aí, olha a situação, né? A renda dessas pessoas é 31 vezes maior do que dos 50% mais pobres. 31 vezes, gente. É muita coisa, é muito absurdo. E é isso que vai causar efeitos como Carolina diz: os meus filhos estão passando fome. Eu tenho que dar o mínimo, meus filhos não têm condição de sobreviver. Eu tenho que correr, catar comida na rua para poder dar para os meus filhos comerem. Eles não têm o mínimo. E isso é causado em muito por essa diferença aí, tá? O relatório registra a redução do desemprego. O relatório até que traz notícias otimistas para a gente, né? Mas continua mostrando que a gente não está tão bem assim. Redução do desemprego, aumento do rendimento médio, crescimento da proporção de mulheres negras jovens cursando ensino superior. Para quem não tem essa visão, para quem acha que é mimimi, etc., etc., para vocês terem ideia, existem vários dados que demonstram que a população negra ela é sim marginalizada. Tá? Então, nos presídios é mais gente negra, nos presídios femininos a maioria das mulheres são negras, nos hospitais abandonadas e abandonados são mais negros, morrem mais negros. Então, sim, não é mimimi, existem dados, tá?
E a verdade é que menos oportunidades costumam ser oferecidas para essa população porque ela está à margem. Porém, está havendo aí um crescimento, né, provavelmente também, né, relacionado a algumas políticas públicas, porém a gente ainda tem problemas muito graves relacionados à desnutrição de crianças indígenas, porque ao mesmo tempo que a gente está dando mais visibilidade à questão negra, né, a questão racial negra, a gente está inviabilizando. Meu Deus, não saiu. Não é inviabilizando a palavra, invisibilizando cada vez mais as populações indígenas e devastando essas populações, porque com o aumento aí das questões climáticas, a gente está tirando essas pessoas ali dos habitats, da cultura, e essas pessoas estão morrendo. E aí, para finalizar, coordenado pela ABCD, o estudo conta com a colaboração de diversas entidades da sociedade civil. Gente, ninguém tira dado da cartola, tá? Quando a gente cita dado, quando a gente cita fonte, e é para isso que a gente força tanto a barra com vocês em relação a olhem de onde vocês estão vendo, olhem o que vocês estão fazendo, olhem de onde vocês estão tirando informação, por quê? Porque nenhuma dessas pessoas aqui, dessas entidades, eles inventam dados, eles não tiram da cartola, eles fazem estudo, eles monitoram, eles organizam, tá? Então, é muito trabalho envolvido. O objetivo não é só monitorar, mas fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas. Hoje a gente tem essa questão das políticas públicas, né, estando mais em voga, mas a gente ainda tem muita desigualdade. Então, o nosso objetivo aqui foi mostrar para vocês o quanto, né, apesar do texto de Carolina ser considerado ali um texto literário, é um texto literário, né, Tati? Literatura, eu esqueci a palavra, literatura crítica, não. Qual o nome? Enfim, depois a gente lembra. Depois a gente lembra. Isso é até um ponto importante, né? Se vocês lembram do vídeo que a gente viu, as disputas que houve na época para definir se aqueles textos eram verdadeiros, se havia sido ela mesma que escreveu, e se aquilo era literatura ou não, né? Porque é uma escrita de diário, uma escrita pessoal. E isso fala para nós também desse lugar desprestigiado que o negro, infelizmente, ocupou ao longo da história na nossa cultura. Porque certamente, se fosse um autor branco, essa discussão não surgiria, né? A literatura está cheia de textos memorialísticos, textos de diário, né? Há vários exemplos de textos, como, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, são as memórias de Marcel Proust, enfim, N mil exemplos, né? Na nossa própria literatura brasileira, né? Zé Lins do Rego escreveu seus textos memorialísticos e por aí vai. Mas a própria dificuldade de se aceitar a escrita da Carolina Maria de Jesus fala para nós dessa interdição, né? Das representações nos espaços de produção de cultura. Se tem uma coisa que a gente pode comemorar, é que hoje em dia, por causa dos movimentos negros, por causa das políticas afirmativas, por causa da ocupação na academia, né? Através das cotas, da abertura às pessoas pretas, aos mais pobres, de ocuparem lugares acadêmicos, hoje em dia essas camadas sociais estão muito mais empoderadas. E a gente já tem uma valorização cultural muito maior, né? Do que é produzido na periferia, do que é produzido fora do que a gente chama do centro das produções culturais, né? Que é um centro branco, de direcionamento europeu, anglófono, e hoje em dia a gente já valoriza mais o que é produzido nas margens, né? Que são as nossas periferias. Então é isso, né, Tati? Podemos partir para a discussão. Volto a palavra para você de vez. Sim, porque agora nós teremos o nosso momento criativo, que também é o nosso momento de garantir a atividade complementar e o certificado, né?
Professora Luana, acho que vai divulgar aí no... Já tá, botei agora. Então, pessoal, no chat vocês encontrarão o Quem form. está saindo para o ProEnad, corre lá e preenche rapidinho a lista. E o que nós gostaríamos que vocês dividissem com a gente no Forms? Enviassem a sua reflexão escrita. Que sentimentos os trechos de Quarto de Despejo despertam sobre a vida nas periferias urbanas? Né? E aqui valem tanto os trechos que nós lemos juntos no PowerPoint, quanto os trechos que foram mencionados no vídeo que nós projetamos no início da aula, né? O link para o vídeo da BBC está lá no chat também. Que sentimentos esses trechos de Quarto de Despejo despertam? E aí, agora, uma outra reflexão, né? Uma visão crítica da nossa realidade, da nossa situação. O que mudou ou permaneceu igual em relação à realidade retratada por Carolina Maria de Jesus? Lembrando que Quarto de Despejo foi publicado em 1960. Será que mudou muita coisa? O que mudou e o que permaneceu igual? Contem tudo pra gente. Ah, é lindíssima a história de Luiz Gama. Essa é uma história lindíssima. Sim. Merecemos fazer um encontro do Clube de Leitura sobre Luiz Gama. Concordo. Né, Luana? Concordo. Eu acho que essa visibilidade, enquanto todo mundo preenche, né? Acho que dá para a gente fazer um bate-papo aqui rápido, né? Eu acho que essa visibilidade que finalmente, né? E aí, como você bem falou, né? Graças aos movimentos sociais, né? Vem sendo visto, né, essa visibilidade, e aí a gente tem novos autores surgindo, e temos autores que são, né, novos, porém, né, já muito reconhecidos, né, como a nossa querida Evaristo, que é uma autora nova, né, embora não seja jovem em relação à idade, embora a juventude seja relativa, mas ela começou tarde, né, a escrita, mas é aí uma das maiores que temos, né, fora muitos outros artistas né, e autores que a gente vem, e essa literatura diferenciada, né, essa visão, eu não sou da área de letras, né? Sou bióloga e entre muitas outras coisas, mas não da área de letras. Mas eu gosto muito, né? Eu sou muito apaixonada principalmente por poesia. Mas assim, me anima ver hoje, né, como a gente tem essa mudança. Eu sou daquela época que a gente lia Machado de Assis porque era obrigatório, né? Então, né, trazer isso, ter essa diferença, ter a possibilidade, até vocês que estão, né, se formando aí, os que não são de gestão, que são das licenciaturas, se formando como professores, ter essa oportunidade de trazer diferentes formas de texto, diferentes formas de expor o mundo, né? Poder fazer esse paralelo, que espero que vocês tenham gostado, mas que a gente tentou fazer aqui, trazendo uma matéria jornalística que é muito mais objetiva, né? O texto jornalístico ele é um texto informativo, ele é um texto direto, né? Ele visa trazer o que ele propõe, trazer a notícia, trazer a informação. O texto literário ele tem, né, vários outros vieses aí. Eu não sou a melhor pessoa para falar desses vieses, mas, né, ele tem várias outras questões relacionadas. E aí a gente tem outros tipos, o texto científico, né, e tudo mais. E ter a oportunidade de trabalhar isso tudo é muito legal, né, Tati? E a gente ainda trabalhou o Muito. vídeo, que é também uma outra forma de ler o mundo, né? Sim, sim, ficou muito bacana. E foi muito bom poder ouvir vocês também, né? Cada um com o seu olhar, com a sua experiência de vida, né? Com as suas informações sobre a nossa realidade. Então, Isso nós aí. novamente convidamos vocês a levarem com vocês todos os materiais que foram compartilhados hoje, para vocês irem formando o repertório de leituras de vocês, de textos de vocês, textos, vídeos, palestras, e que essas reflexões que hoje a gente apenas começou, né? Hoje a gente só puxou um fiozinho,
né? Por exemplo, a professora Luana mencionou Machado de Assis, aí já me ocorre aqui um processo de embranquecimento que a historiografia literária fez de Machado de Assis, né? Machado de Assis era um autor negro. E nós, durante muito tempo, vimos uma iconografia, ou seja, as imagens de Machado de Assis esbranquiçadas nos nossos livros didáticos, né? Isso já é uma outra discussão. Então, hoje a gente só começou a puxar um fiozinho e a gente torce muito, acho que eu posso falar pela Luana também, que vocês continuem essas reflexões, né? Aí com seus botões, né? Com seus estudos, e que a gente siga cada vez mais ampliando o nosso olhar sobre a realidade. Exatamente, né? Que fique aí esse momento. Eu acho que o mais importante aqui desse nosso momento é a inquietude, né, Tati? Que aí, quando Sim, a gente tem a inquietude, a gente começa a pensar que o mundo, de repente, não está tão legal quanto parece, né? E que a gente sim, comece a pensar em outras questões, né? Como as meninas no início trouxeram a questão de serem mães solteiras, né? De cuidarem ali, mães solteiras não, mães solo, né? De cuidarem é, ali dos seus filhos sozinhas, né? É, seja lá por qual for o motivo, mas quase sempre a gente sabe qual é, né? Mas, assim, uhum, é outra questão social também, né? Nós temos sim, essa questão da negritude, nós temos essa questão das mulheres sem rede de apoio, sendo desamparadas a todo momento, nós temos questões relacionadas a LGBT, né, que ia mais, a gente tem questões em relação aos indígenas, então são muitas as questões e a gente espera que a inquietude de hoje traga para vocês aí mais possibilidades de buscar sobre isso. Tem alguém com a mãozinha levantada. É, vou deixar a Alexiana falar, mas só uma coisa: como tem alguns encontros pro ENAD, gente, quem sim. precisar sair, só preenche para poder garantir o certificado e não tem problema, não, tá? Fala, Alexiana. Boa noite. Então, nós abordamos vários fatores e algo que está acontecendo bastante ultimamente, que eu não sei se você tem visto no noticiário, mas que andou passando também, é a questão do abandono de idosos. Tá vendo? O abandono de idosos é algo que está acontecendo bastante também, que se encaixa de alguma forma nesse nosso conteúdo da mãe solteira, do LGBT. É aquelas famílias que abandonam os idosos. Inclusive, outro dia eu vi no noticiário a respeito de um idoso que estava abandonado, trancado em casa. Abandonaram mesmo, a família abandonou. Deixou de mão, sozinho. Deixou e foi passear, ou foi na rua, no mercado, abandonaram. Então, é algo que também está acontecendo constantemente. É o fato do abandono familiar. A família está esquecendo dos idosos e está abandonando. Então, é um tipo de calamidade que também está afetando bastante a nossa sociedade. Esquecer dos nossos idosos, esquecer deles após acamados, ou só por ter ficado idosos e deixar nessa questão do abandono. Sim, é um problema que tende a agravar muito devido ao envelhecimento cada vez maior da população, né? Os últimos censos já mostram como a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, né? Sim. E assim, muitos desses idosos, inclusive, são o sustento da família, né? Isso é que é o mais triste, né, nessa situação. É, e são pessoas que cuidaram das outras pessoas a vida toda, em sua maioria, né? Claro que a gente sabe que ser humano tem suas nuances, mas quando a gente pensar de uma forma geral, né? Uhum. E é outra questão social muito boa lembrança, foi alexiana, né? Sim, Inclusive, ó, já faz na PEX, hein? Aproveita a sua ideia, já joga para extensão, hein? Fale sobre isso um pouco mais. É sempre bom. Onde que tem que falar? Você disse? Na PEX, na extensão, na PEX, quem é licenciatura é PEX, né, Tati? Eu olhei toda. acho que é Extensão, a nos Apex, trabalhos não de é? extensão, né? PEX, acho que é Sim, PEX. sim. Tá. Trabalho de extensão, quando Obrigada. chegar lá na PEX 2 ou 3, que fala mais das questões sociais, já aproveita esse tema para fazer algum trabalho em relação a ele.
É um tema, eu acho que é um tema importante e abrangente também, porque independente, né, da situação, há famílias, né, que o progenitor não cuidou, abandonou, aí retorna depois de um tempo, o filho tem que cuidar, nunca se importou com os filhos, depois de 12 os filhos têm que cuidar, aí não querem por isso. Mas há também aqueles que se esforçaram, que deram o seu melhor, que deu assim o mínimo, igual a questão da Carolina, andava suja, mas se dispõe a estar ali sempre correndo atrás do alimento dos filhos, e aí no fim da vida o que acontece? Os filhos não querem abrir mão do comodismo deles, não querem abrir mão da liberdade, do aproveitar para estar cuidando do idoso, aí abandona. Alguns Pois é. internam, né? Alguns internam que ainda é um meio até melhor. Outros só abandonam mesmo, só deixam Deus dará, e alguns ainda pegam o cartão da aposentadoria. É triste, mas é real. É muito real, infelizmente é assim. Tati, se quiser ir para os ditos finais, mas liga o microfone, tá? Sim, pessoal, nós vamos encerrar, até porque hoje temos oficinas do ProENAD, né? E alguns daqui estão participando do ProENAD. Muito obrigada pela interlocução, pela participação de vocês. Eu sempre aprendo muito ouvindo vocês, né? Ou seja, para mim é um processo sempre de ganho, né? Eu chego aqui e saio engrandecida com o que eu ouço de vocês, com as suas experiências, suas formas de leitura. Esperamos vocês lá no Clube da Leitura, um espaço que está sendo reformulado. Em breve teremos mais novidades. E esperamos vocês no próximo mês para o encontro mensal aqui do nosso Clube da Leitura. Certo? Um Boa grande noite, minha abraço gente. a todas, a todos e até a próxima. Grande beijo. Beijo. Vou ficar aqui 5 minutinhos para quem ainda está enrolado aí com a lista. Professora Tati, se quiser ir, fica à vontade, tá? Beijo, gente. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Vou botar aqui a lista mais uma vez, tá, gente? Se alguém estiver ainda procurando aí a lista, vou colocar aqui o linkzinho de novo. Para vocês poderem preencher. Muito obrigada, viu? Boa noite. No chat, para quem não está achando, está no chat. Eu não estou conseguindo ter acesso. Oi? Eu não estou conseguindo ter acesso ao chat. Vou voltar aqui. Então, você é de qual curso, Alexiana? Pedagogia. Tá, eu vou mandar para a professora Luciana e chama a professora Luciana no privado que ela passa para você, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite. Nada, boa noite. Muito proveitoso. Que bom, gente, que vocês gostaram. Obrigada, professora. Nada, Amém. querida. Eu Boa tô noite. doida para ler esse livro. A Lê professora, sim, ele é maravilhoso. eu faço serviço social, estou no 4º período, e eu conversando com a professora Tamires, ela me indicou esse livro. Eu estou doida para ler, porque ele acho que é maravilhoso, né, professora? Eu vou ler. Muito, muito. É tocante, né? É Tocante, duro né? às vezes, a leitura é dura às vezes, porque Não é. a gente vai se dando conta dessa realidade toda, né? Principalmente para quem nunca viveu essa realidade, acho que ainda é mais impactante, né? Sim, sim. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Bom, muito proveitoso essas aulas, esses encontros nossos. Muito Ficam com a obrigada. Boa noite. gente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Todo mundo já conseguiu preencher? Posso ir? Quem respondeu? Acho que sim, hein?